na parte de domingo. Esperança no tempo de angústia. Queridos, que eventos ocorrerão pouco antes da volta de Cristo? Abra sua Bíblia e vamos ler então Apocalipse capítulo 22 e o verso 11. Apocalipse capítulo 22 e o verso 11. Aqui estão as palavras que Jesus dirá quando a porta da graça for fechada. Acabar o tempo de graça e de misericórdia. Quando isto acontecer, quando a porta da graça se fechar, estas palavras de Apocalipse 22, 11 serão proferidas por Jesus. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Qual será o exato momento em que Jesus proferirá estas palavras de Apocalipse 22 e o verso 11? A Bíblia menciona Apocalipse capítulo 8. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 8, vamos ler então o verso 5. Apocalipse capítulo 8 e o verso 5. E o anjo tomou o incensário. Este anjo é o anjo do concerto, ele é Jesus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. No livro Primeiros Escritos, página 279, Deus deu a visão para sua serva Ellen White e ela comenta sobre este verso de Apocalipse 8, verso 5, quando Jesus lançará um incensário sobre a terra. E lá, em Primeiros Escritos, página 279, ela menciona que quando Jesus lançar o incensário sobre a terra, ele dirá, está feito, está feito. E então proferirá as palavras de Apocalipse 22, 11. Quem é justo, seja justificado ainda, e quem é ímpio, continue na sua impiedade. Meu querido irmão, o fechamento da porta da graça ocorre exatamente no 7º selo. Jesus abre o 7º selo e então faz a sua grande e última intercessão, exatamente como está no capítulo 8, verso 3 e 4. E veio outro anjo, o anjo do concerto, Jesus, e pôs-se junto ao altar, tendo incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Perceba que antes de Jesus encher esse incensário de ouro com fogo do altar e lançar sobre a terra, antes disso, ainda dentro do 7º selo, Jesus enche esse incensário de ouro com incenso. Foi dado para ele muito incenso, diz o verso 4. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Esta é a grande e última intercessão que Jesus faz diante do altar, diante de Deus. Queridos, será o momento da conversão da hora undécima, os conversos da hora undécima. Depois desta multidão da hora undécima ser selada pelo selo do Deus vivo e batizada pelo Espírito Santo, então Jesus pode fechar a porta da graça. E então ocorre o evento anunciado no verso 5. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E então as trombetas começam a ser tocadas. E então a destruição de 1/3 da terra acontece, exatamente como diz o verso 6. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e a 1/3 parte das árvores foi destruída e toda a erva verde foi destruída. E então o segundo anjo tocou a sua trombeta e o mar foi destruído na sua 1/3 parte. E então o terceiro anjo tocou a sua trombeta e as águas dos rios se tornaram amargas. E então o quarto anjo tocou a sua trombeta e então se escureceu 1/3 parte do sol, da lua, das estrelas. E então o quinto anjo tocou a sua trombeta e então foi aberto o poço do abismo, onde existem demônios. Existem demônios esperando o momento para serem liberados, para atormentarem por 5 meses os que não receberam o selo do Deus vivo, os que não abraçaram a Jesus como Salvador, os que não são obedientes aos mandamentos de Deus. Todos estes que não receberam o selo do Deus vivo serão atormentados por 5 meses.
exatamente na quinta trombeta. Mas aqueles que receberam o sinal de Deus não serão atingidos, exatamente como diz Apocalipse 9, verso 4. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. 5 meses de tormento na quinta trombeta. Queridos, tudo isso acontece depois de Jesus lançar o incensário sobre a terra. Que isto fique muito claro na sua mente. Capítulo 8, verso 5, menciona que Jesus fecha a porta da graça, lança o incensário sobre a terra e diz, está feito. Permaneça o imundo na sua imundícia e permaneça o santo a ser santificado. E então os anjos se prepararam para tocar as trombetas, exatamente o que diz o verso 6. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las, não antes, mas exatamente no momento em que a porta da graça se fechar. E a 6ª trombeta fala da destruição de 1/3 dos habitantes da terra. Meu querido irmão, aqui estão as tragédias e destruições que se seguirão após o fechamento da porta da graça. E somente quando o 7º anjo tocar a sua trombeta, somente quando o 7º anjo tocar a sua trombeta, a lei de Deus aparecerá no céu, os 10 mandamentos, e Deus declarará o dia e a hora da volta de Jesus, exatamente como diz Apocalipse 10 e o verso 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, aos seus servos. No toque da 7ª trombeta, Deus revelará o seu segredo, o dia e a hora da volta de Jesus, no toque da 7ª trombeta. E mais ainda, no toque da 7ª trombeta, diz aqui no capítulo 11, verso 19, e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. Quando tocar a 7ª trombeta, o céu se abre e aparecerá a arca do concerto, os 10 mandamentos intactos, os 10 mandamentos originais serão vistos no céu e serão lidos por todos os santos de Deus e todos os ímpios. Eles lerão os 10 mandamentos no céu e Deus declarará o dia e a hora da volta de Jesus. Meu querido irmão, nós temos esperança da breve volta de Jesus. Antes do fechamento da porta da graça, acontece o decreto dominical. A lei dominical será aprovada antes do fechamento da porta da graça. E então começará o período de angústia para o povo de Deus. Angústia qual nunca houve. Começa exatamente com a aprovação da lei dominical. E então virá o período da proclamação do sai dela, povo meu, o alto clamor e a conversão da grande multidão e o selamento da grande multidão. E somente então Jesus Cristo fechará a porta da graça. Meu querido irmão, após o fechamento da porta da graça, vêm as tragédias destruidoras anunciadas nas 7 trombetas. 1/3 da terra será destruído, mas o povo de Deus está selado, está protegido. Nenhum filho ou filha de Deus morrerá após o fechamento da porta da graça. Aleluia! Nós não temos nada a temer, porque embora a angústia qual nunca houve continue após o fechamento da porta da graça, esse será o período da angústia de Jacó, mas nós não seremos atingidos. Nosso pão e nossa água serão certos. E os anjos de Deus, como escudos de luz, nos cercarão e nos protegerão. Os filhos de Deus permanecerão vivos até a volta de Jesus. Após o fechamento da porta da graça, nenhum dos filhos e filhas de Deus morrerá. Nenhum morrerá. Todos serão preservados em vida. Mas, queridos, antes do fechamento da porta da graça, existirão mártires. Alguns darão a sua vida por amor a Jesus Cristo, neste período que antecede o fechamento da porta da graça. E o sangue destas testemunhas que morrerão
antes do fechamento da porta da graça, servirá de semente para a conversão de outros, porque ainda a porta da graça estará aberta. Por isso menciona aqui em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13 é mencionado no verso 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Antes do fechamento da porta da graça, existe uma perseguição. E alguns mártires darão a sua vida por amor a Jesus, mas o sangue deles é como semente para a conversão de uma grande multidão. Queridos, nós temos esta bendita esperança. Antes da volta de Jesus, o povo de Deus passará pelo tempo de angústia, como diz Daniel capítulo 12, verso 1, como diz também Mateus capítulo 24, versos 21 e 22. Mas você e eu estaremos protegidos pelo nosso Deus. Existe esperança no tempo de angústia, porque o nosso Jesus não nos abandonará. Aleluia!